Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Quero agradecer a você que é inscrito por me acompanhar e acreditar nesse ministério, aqui nesse canal. E a você que ainda não me conhece, o meu nome é Josué, sou pastor Josué Aleph, da Igreja Evangélica Ministério Apostólico Atos 2, juntamente com a minha esposa, pastora Vanessa. Agradecemos a Deus por mais uma oportunidade que Deus nos dá de estar com vocês aqui, para mais um momento de estudos, de crescimento através da palavra de Deus. Algo que nos inspira, nos impulsiona e me faz desejar a você um crescimento espiritual, um desenvolvimento através das Escrituras. Nós sabemos que hoje vivemos um tempo difícil em que as pessoas, muitos, preferem diversos tipos de movimentos, E hoje nós ouvimos muitas vozes e a voz principal que muitos não procuram e não se interessam em ouvir é a voz de Deus através das Escrituras, através da palavra de Deus. Então eu criei um canal, Os Últimos Profetas, para que nós possamos, você inscrito, você que está chegando agora nesse canal, e vai se inscrever, Eu creio que você já tem sido abençoado por alguns vídeos aqui, mas ainda não se inscreveu. Vai lá, ative o sininho, clique em se inscrever, para que a plataforma possa entregar a você notificações todas as vezes em que eu subir uma matéria nova aqui no canal, tá bom? Então meu desejo é isso, meu desejo é que você cresça na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo através desses estudos, tá bom? Pessoal, hoje eu vou falar sobre descobrindo a sua autoridade espiritual. Repetindo, descobrindo a sua autoridade espiritual. Vamos começar. Está encoberto. Tudo aquilo que está encoberto, ou seja, está coberto, está escondido, precisa ser revelado no mundo dos espíritos, manifestado no mundo visível e reconhecido entre os homens. Ora, no mundo dos espíritos, nada está encoberto, porque não existe nada escondido. Ou seja, o mundo dos espíritos, ele é o limite entre aquilo que a gente possa conhecer. Não existe outra dimensão além da dimensão espiritual. Não existe outra. Só existe duas dimensões. Biblicamente, só existem duas dimensões. A primeira dimensão é a dimensão física, essa que nós estamos vivendo agora. A segunda dimensão é a dimensão espiritual, é a dimensão do mundo dos espíritos, onde nós só podemos ter acesso de forma espiritual. Pastor, mas como é que eu consigo acessar esse mundo dos espíritos? A pergunta não é como você consegue acessar, é para que você quer acessar. Essa é a pergunta. Qual a finalidade? Que você quer sair daqui e acessar o mundo dos espíritos? Com qual objetivo? A Bíblia diz que a nossa batalha não é contra seres físicos. A Bíblia diz que a nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra potestades, espíritos dominadores que habitam nas regiões celestiais, ou seja, no mundo dos espíritos. Então, o primeiro objetivo que nós, como cristãos, devemos ter em mente, que vivemos numa constante batalha espiritual. Ora, pastor, se nós vivemos uma constante batalha espiritual, então o que nós temos que fazer, pastor? Efésios capítulo 6, verso 13, diz lá que nós temos que nos apossar de todas as armaduras de Deus
para que possamos estar firmes e resistirmos às astutas ciladas do diabo. Então, nós vivemos no mundo físico. Embora sejamos 100% espírito, vivemos no mundo físico. Vamos lá. Veja o que está escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, verso 15. Diz assim: mas certa vez um espírito mau disse a eles: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Ora, veja bem que o nome espiritual está ligado à sua missão ou tarefa. Veja que aquele espírito maligno que estava sobre posse daquele jovem, ele olha para os filhos de Cefas, né, que era o principal sumo sacerdote da época, tá? E aí ele diz assim: eu sei quem é Paulo. Versículo 11, vou voltar um pouquinho aqui, para você entender melhor. Vamos lá. E Deus fazia milagres especiais pelas mãos de Paulo, de modo que até os seus lenços e aventais se levantavam aos enfermos, e as enfermidades se retiravam deles, e os espíritos malignos saíam deles. Olha o que diz o verso 13. Então, alguns judeus, andarilhos, vejam, andarilhos, pessoas desocupadas, exorcistas, tentavam invocar sobre os que tinham espíritos malignos o nome do Senhor Jesus Cristo, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E eram 7 filhos de Cefa, judeus e principal dos sacerdotes, os que faziam isto. E o espírito maligno respondeu no 15, e disse: eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem são? Os espíritos malignos não só conheciam a Jesus por ele ser o próprio Filho de Deus, né? Anjos decaídos foram expulsos da eternidade, mas como eles também reconheciam no mundo dos espíritos a autoridade delegada a Jesus através de Deus, que era o Pai. Porque nós entendemos que Jesus ele veio 100% homem. Jesus ele veio 100% homem, 100% natureza, porém ele não deixou de ser o Filho de Deus, não deixou de ter todos os atributos incorporados nele, que é de ter o poder em si, de resistir, de não ser tentado, né? Não ceder na carne, no sentido do pecado. Né? Então, vamos lá. E o espírito maligno respondeu: sei quem é Paulo, sei quem é Jesus, mas vós quem sois? Né? Avançando na matéria, veja, o nome espiritual está ligado à sua missão ou tarefa. Jacó teve o nome mudado para Israel. O seu nome, Jacó, significa suplantador em hebraico, ou seja, que segura pelo calcanhar. Jacó passou a vida toda enganando, mentindo, roubando os outros. Lutou com muitos até encontrar a resposta lutando com Deus. E o interessante é que neste mesmo lugar aonde Jacó lutou com Deus, seu pai Abraão levantou um altar. Deus precisou encontrar Abraão neste lugar para fazer 2 coisas. Primeiro, remover a crença limitante. Curar Jacó da lembrança do que ele era conhecido. Segundo, mudar o seu nome. Olha que interessante, amados. Crenças limitantes. Haviam
crenças limitantes que houve a necessidade de que Deus levasse Jacó novamente para o altar onde o seu pai Abraão ergueu em adoração, em oferta a Deus, no Vale de Jaboque. E aí o seu filho Jacó, ele desce lá. Foi necessário Deus levar Jacó ao local da lembrança para que ele fosse curado. Mas antes dele ser curado, ele foi marcado. Além dele ser curado, melhor dizendo, ele foi marcado. Porque todas as pessoas que têm um grande ministério profético, todas as pessoas a quem Deus chama para um ministério de impacto, para um ministério de impactação, para um ministério de separação, algo grande. Primeiro, Deus, ele leva você ao lugar de sacrifício. Segundo, no lugar de sacrifício, Deus cura você. Segundo, Deus muda o seu nome, porque Deus é quem leva o homem a um status de engrandecimento. Não é rede social, não é nome no banner, não é o seu nome na rádio, não é uma vinheta no Face, nas redes sociais, numa TV, num programa global. Não é, querido, não é essa forçação de barra. É Deus é quem eleva o homem, é Deus é quem engrandece o homem. Em toda a história da Bíblia, você não vai ver nenhum dos profetas, nenhum dos apóstolos levando sobre si um engrandecimento do seu auto-ego, do seu autonome, se promovendo. O próprio apóstolo Paulo, um dos maiores apóstolos respeitadíssimos e reconhecidos pela igreja protestante de hoje, ele mesmo disse: eu me faço de servo, me faço de bobo, me faço de tolo para ganhar os tolos. Então, amados, 3 coisas que Deus faz na vida de um homem quando Deus escolhe. E a pergunta é: você está preparado para sair marcado? Muitas pessoas querem honra de Deus, muitas pessoas querem exaltação de Deus, mas não estão preparados para saírem marcados. Foi necessário Deus remover uma crença que havia na vida de Jacó. Tanto que Jacó pergunta àquele anjo: qual é o seu nome? Para quê? Para que eu possa ofertar a ti a minha glória. E aí ele diz: por que pergunta pelo meu nome? Aí Jacó restaura um altar para Deus, ali como seu pai Abraão fez. Muda o nome do lugar. Olha só, hein? Jacó muda o nome do lugar. O lugar antes que tinha tudo para ser um local de vergonha, Jacó mudou o nome do lugar, porque ali começou uma nova história para a família de Jacó. Primeiro, para o seu nome, sua família e o seu ministério. Então o homem disse, capítulo 32, verso 28, tá, queridos? O seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. O nome espiritual está ligado à autoridade, à sua autoridade. Veja, Mateus 18, verso 18, 19 e 20. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Deus deu uma autoridade para Pedro. Deus olha para ele e diz assim, ó, Pedro, a partir de hoje, tu és pedra. Eu te coloco como símbolo de igreja. Coloco nas tuas mãos uma chave simbólica, pelo qual você poderá abrir as portas dos céus, para que pessoas possam entrar. E tudo que você, representando a minha igreja, ligares na terra, terá sido ligado nos céus. Porque Jesus pediu aos discípulos. Veja, por que Jesus pediu aos discípulos isso aqui no versículo 20? Jesus mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Por quê? Porque conhecer o nome é receber autoridade por quem atende. O nome espiritual está ligado a acesso. Veja o que diz em Romanos 10:13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tem coisas que você não vai acessar até que você seja conhecido no mundo espiritual. Ou seja, seu nome seja conhecido. Atos 19, verso 3, diz assim, ó, e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos. E aí eu já li, né? Eu já li essa parte aqui. Vou pular. O nome espiritual está ligado à sua autoridade. Há coisas que há coisas que você conhece por causa do nome. O profeta Elias era conhecido como o tesbita, pela mulher rica da cidade onde ele passava. Após sua autoridade espiritual ser reconhecida, era apenas um nome. Após isso, ele foi reconhecido como profeta. O nome espiritual está ligado ao seu destino. Deus chama Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei, uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão significa pai elevado, pai ilustre, pai excelso, pai de numerosas nações. É Deus dizendo para Abraão, Abraão, enquanto você não sair daí, você não vai ser grande. Enquanto você permanecer aí, você vai levar o título de falido. Enquanto você não abrir a sua mente, você continuará vivendo a pequenez. Enquanto você não desapegar, você vai continuar sem nome. Um simples desconhecido. Eu quero te fazer grande entre as nações. Mas é necessário você sair daí, Abraão. Era Deus dizendo para ele. Gênesis 17:5 diz assim, ó, Abraão já não será teu nome, ó, e sim Abrão. Abrão não será teu nome, mas sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Agora, irmãos, se Abraão não tivesse saído, será que ele teria tomado posse?
será que ele viveria essa promessa aqui que Deus fez a ele? O destino de Abraão era ser grande, mas só aconteceu após Deus mudar o seu nome. Entenderam a chave aqui, amados? Eu precisei dar essa volta toda com várias referências para chegar exatamente nessa chave aqui. O destino, eu vou repetir, o destino de Abraão era ser grande. Mas só aconteceu após Deus mudar o nome de Abraão. Pastor, mas por que Deus não mudou o nome de Abraão lá atrás, quando ele foi chamado, em que Deus aparece a ele e disse: Abraão, saia daí, vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Por que Deus ali não mudou o nome dele? Sabe por quê? Porque existem ambientes que não suportarão, não comportarão aquilo que Deus tem para você. Existem pessoas que não vão suportar, não suportarão a grandeza e a excelência daquilo que Deus tem para você. Então é necessário Deus tirar você, mudar o seu nome, para que quem estava lá veja aquilo que Deus fez. Veja, José recebeu o nome de acordo com a sua posição. Conhecemos certas pessoas por causa da sua posição. Isaías 49 diz assim, ouvi-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. Vocês não estão entendendo que o nome é algo muito importante no mundo dos espíritos? Você consegue entender que o nome é muito importante no mundo dos espíritos? Que quando você ora muito, você passa a ser conhecido e falado entre os demônios? Você consegue compreender isso, amado? Que algumas pessoas são atacadas em algumas determinadas áreas da vida, mas é uma pena que muitas delas não têm conhecimento em como se proteger. Você consegue compreender isso, querido? Olha o que está escrito aqui, Veja bem o que está escrito aqui no livro. Olha o que está escrito no livro de Filipenses 2, verso 11. Filipenses 2, verso 11. Veja. Perdão, 2, 9 e 11. Por isso, 2, 9 a 11. Veja. Aqui, Filipenses 2, 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Está falando dos mortos, viu? Está falando do arrebatamento. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Presta atenção no verso 9. Pelo que também Deus também o exaltou. Veja que a palavra
exaltação significa engrandecimento, separação, destaque, soberanamente. Então, a única pessoa que foi exaltada por Deus de forma soberana foi Jesus Cristo. Não foi João, não foi o apóstolo Paulo, não foi os apóstolos, os 12 apóstolos, né? Não foi Maria, não foi Papa nenhum, não foi nenhum dos canônicos, ninguém. O texto diz, pelo que Deus também o exaltou, além dele ter engrandecido os profetas, além dele ter engrandecido o nome de Abrão, mudando o seu nome para Abraão, mas eles não foram exaltados de forma soberana. O texto é bem claro. Eles não foram exaltados de forma soberana. Noé também não foi exaltado de forma soberana. Jesus, o Messias, o verdadeiro Messias, Filho de Deus, ele foi exaltado de forma soberana. O único. O único. E o texto continua. Para que toda língua, lá no verso 11, confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para quê? Para a glória de Deus Pai. Vocês estão entendendo, amados, a importância do nome? Por que Jesus diz assim, ó, em meu nome curarão os enfermos, expulsarão demônios, mas não vos alegre com isso. Antes, fiquem alegres por terem o vosso nome escrito. Preste atenção, amados. Nome escrito no livro da vida. Mais uma vez, estou falando sobre o nome. Continuando. Vou correr um pouco, tá, queridos? Para que esse vídeo não fique muito grande. Como eu disse, estou prometendo fazer uma live. Eu vou fazer uma live, tá, amados? Lá no meu Facebook, mas eu vou falar a data para os irmãos. Eu vou colocar, eu vou fazer, vou disponibilizar o link, tá? Para todos os irmãos aí. Quando a gente bater 1000 inscritos aqui no canal, eu vou passar a fazer as lives. Por enquanto só tem 260, eu acho, inscritos. Me ajude aí, você que assiste meu vídeo, mas se inscreve, me ajuda aí, irmãos. Me ajude, se inscreva aí no canal, que quando eu bater a quantidade correta de 1000 inscritos, que a plataforma ela só autoriza você fazer live ao vivo através aqui do YouTube, quando atingir 1000 inscritos no canal. E aí é desbloqueado essa função de fazer lives ao vivo através do YouTube. Enquanto eu não tiver 1000 inscritos, eu não consigo fazer. Mas eu conto com a sua ajuda. Aí a gente vai poder bater um papo ao vivo, vamos poder fazer uma enquete, os irmãos vão poder falar comigo diretamente, fazer perguntas. A gente pode fazer até vamos poder fazer um debate aqui ao vivo no canal, interagir ao vivo com os irmãos no canal. Esse é meu desejo, tá bom? Vamos continuar aqui. Quem te dá o nome tem o poder de controlar a sua vida. E você passa a ser controlado por quem lhe deu o nome. Quando você dá o teu nome, um poder é instalado sobre você. Vou lhe dar um exemplo. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O nome verdadeiro deles é Beltesazar, Sadraque, Metsaque e Abednego. Esses eram os nomes babilônicos, na verdade. Porque o nome deles
Em hebraico, o nome judeu era Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E aí eles vão para a Babilônia. O que acontece? Mudam o nome deles. Colocam o nome deles em homenagem à entidade da Babilônia chamada Beltesazar, Sidraque, Mitsaque e Abednego. Olha que coisa. Eu não sei se você que está aí do outro lado está entendendo o que eu estou tentando passar para você. Daniel significa o Senhor é meu juiz. Deus é meu juiz. Se transformou em Beltesazar, que significa príncipe de Baal. Ananias significa graça de Deus. Se transformou em Sidraque, ordem de Acu, deus babilônico da lua. Olha isso, amados. Misael, que significa quem é como Deus, passou a ser Mitsaque, quem é semelhante a Acu. Acu era um deus, era um dos deuses adorados na Babilônia pelos babilônicos. E significa eu estou faminto. Eu não vou destrinchar muito isso, também não vou me aprofundar, amados, porque na hora de editar esse vídeo vai ficar muito pesado, eu não vou conseguir editar. Né? Como os irmãos sabem, eu faço tudo pelo celular. Né? Eu vou comprar uma câmera para melhorar aqui a qualidade de tudo. Né? Deixa a gente melhorar aí no canal. E aí eu vou melhorando tudo aqui para dar uma qualidade melhor para os irmãos aí. Né? Meu desejo é isso. Mas vamos lá. Eu vou correr porque eu já estou com 31 minutos aqui de vídeo. Veja. E Azarias, que significa Hawed, ajudou, foi alterado para Abednego, servo de Nabu, seu deus babilônico da sabedoria. Então, o diabo, ele é assim. Ele vem na vida daquela pessoa que não tem Jesus e muda o nome dela. Muda o nome dela para cachaceiro, muda o nome dela para viciado em drogas, viciado em cigarro, muda o nome dela para uma pessoa imoral, desbocada, muda o nome dela para uma pessoa promíscua. Qual é o nome dela? Promíscua. Ou seja, lá no mundo dos espíritos, ela é conhecida como fofoqueira, como promíscua, como contendeira, rebelador, espírito de Saul. Vocês estão entendendo, amado, a profundidade dessa matéria? Você é conhecido como o que no mundo dos espíritos? Aquele cara, aquela mulher que ora? Aquele líder, aquele pastor, aquele profeta que realmente teme a Deus? Ou você é conhecido por outro nome? Que quando você está no ambiente espiritual, os espíritos malignos não têm muito trabalho, não se incomodam com você. Afinal, você não incomoda. A tua oração não incomoda, a tua presença não incomoda, porque você não carrega nada. Não tem ninguém te acompanhando, anjos não te acompanham. O poder de Deus não te acompanha. A graça de Deus, ela pode te acompanhar. Mas a verdade de Deus nos seus lábios não te acompanha. Porque muitos de você às vezes é um falso profeta. Você às vezes é um mentiroso. É um enganador. E aí, os espíritos malignos não têm muito trabalho com você. Ele não precisa se preocupar com você. Você sobe no altar, faz ali o circo, né? Pula, roda, sapateia. E a Bíblia diz que muitos desses falsos profetas farão tantos milagres que enganarão, se possível, até os escolhidos. É ou não é? Estamos vendo isso acontecer, amados. Jesus disse: minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me conhecem. Quando o nome é mudado,
algo é estabelecido no mundo dos espíritos. Quando o seu nome é mudado, algo é estabelecido no mundo dos espíritos, amado. Entenda que quando o teu nome é mudado, ele é mudado para mal ou para bem. Porque em determinadas religiões, aquelas pessoas que professam determinadas religiões de matriz africana, lá dentro, nos seus cultos, as suas entidades chamam de cavalo. No reino de Deus, os seus filhos são chamados de príncipe e princesas, filhos de Deus. Vocês estão entendendo, mano, a profundidade disso aqui? A importância do nome e o que você é conhecido no mundo dos espíritos? Por isso que às vezes você não entende aquela pessoa que aparenta não ter um nível, um grau de espiritualidade na sua frente, mas dentro de casa é um homem que ora, é um homem que jejua, é um homem que busca o Senhor e vive uma vida simples, e muitos não entendem. Porque não tem a ver com o dom, tem a ver com a graça e tem a ver com a busca, tem a ver com o compromisso com a palavra, com a separação, com a santificação, com a verdade da palavra. Deus não anda ao lado de quem não é de verdade. Deus não anda ao lado de quem é mentiroso, falso profeta. Deus não anda com pessoas assim. Elas tendem a avançar por um determinado tempo, mas o tempo sempre acaba para essas pessoas. Olha o que Jesus diz em João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome. Não existe filho sem nome. Quando você que é mãe, você que é pai aí, você tem filho, correto? Quando a sua esposa viveu o período gestacional, a primeira coisa que você faz, o pai e a mãe faz, é escolher um nome. Ou você fala, não, esse não vai ter nome. Qual é o seu filho? Não, ele não tem nome. Oi? Ele não tem nome, meu filho não tem nome, tá? Eu não vou registrar. Aliás, eu vou registrar com assim, sem nome. Ou no cartório não vai ter nome, entende? No mundo dos espíritos, o nome, irmãos, tem um significado de autoridade, para bem ou para mal. O nome é muito importante no mundo dos espíritos, irmãos. O meu desejo é que você esteja entendendo isso aqui que eu estou falando. Mesmo que eu esteja correndo a matéria, porque ela é gigantesca. Eu estou correndo, amados. Mas eu vou voltar isso aqui, tá? Vou fazer uma live no YouTube, tá? Se inscreva nesse canal, amados. Me ajude a chegar a 1000 inscritos aqui. Vou fazer uma live ao vivo. Nós vamos debater esse assunto aqui. Você que já é inscrito ou você que ainda não se inscreveu, deixa aí, vai escrevendo seu comentário, tá bom, amado? Vai escrevendo, que eu vou fazer uma live, nós vamos falar sobre isso aqui, tá? A matéria é gigante, eu tô correndo. Vamos lá. Gabriel, quando fala com João, e diz que deverá chamar o menino de Jesus. Mateus 1,23, a virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o seu nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus está conosco. Agora, entender a importância do nome? No céu, Jesus não é conhecido por nome Jesus, e sim como a palavra, o verbo vivo, o Filho de Deus, o Emanuel. Você comprou uma roupa de marca, vamos lá. Você está tornando mais conhecido o nome
dessa pessoa. O discípulo, o discipulado são pessoas iguais a Jesus. Pessoas vivendo e fazendo igual a Jesus. Modelo do Messias, modelando Jesus. Existe diferença entre discipulado e manipulação. Discipulado, ensino e inspiração para ser seguidor. Manipulação, influência através da ação maligna, amados. Isso aqui é muito forte. Isso é muito forte. Pena que eu tenho que pular. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: olha a pressa de Filipe, ó. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê, a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Eu estou com vocês aqui há tanto tempo, vocês não me reconhecem? Não sabe quem vê a mim vê o Pai, Filipe? Irmão, isso aqui é muito profundo, amado. E tudo quanto pedis em meu nome, olha um nome, tudo quanto pedis em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, todas as vezes em que você pede algo em nome de Jesus, o Filho é glorificado em você. Entende a profundidade disso, querido? Então o poder da autoridade, o poder da fé, ele é materializado através do nome e da glorificação de Deus através do seu Filho no nome. Eu não sei se eu compliquei a sua mente, mas volta o vídeo aí para entender. Vamos continuar. Olha, e tudo quanto pedis em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado. Verso 13, João 14, 8. Hein? Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei, amados. Olha isso, amados. O nome de Jesus está conectado à sua missão, tarefa. Mas pastor, por que a gente ora, e está escrito aqui, ó, tudo no meu nome, eu o farei. Ora. Aí sabe o que acontece, amado? Os falsos profetas, falsos líderes, dizem que você tem que fazer alguma mandinga gospel para você receber. Aí você vai lá e acredita. Dá o teu carro, dá a tua casa, dá o teu filho, dá o teu marido, dá a tua conta bancária, dá a tua senha, faz o teu Pix, vende tua alma, vende um rins, porque ele diz que você tem que sacrificar, e você sacrifica até o que você não pode para receber. Mas o texto está dizendo: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. O texto não está dizendo assim, ó, se você fizer alguma coisa e sacrificar, aí sim, pedindo no meu nome, eu o farei. O texto está dizendo: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E está dizendo mais no verso 13, ó, e tudo quanto pedir, diz, ou seja, qualquer coisa que você pedir em meu nome, eu farei. Para quê? Para que o Pai seja glorificado no Filho. Se nós estamos no Filho e o Filho está em nós, o nome dele é glorificado em nós. Logo, Deus glorifica o Filho dele em nós. Entenderam a conexão? Entenderam, amados, a conexão espiritual aí? Entenderam a profundidade espiritual nesse texto? Que não há nada que possa resistir o poder do nome de Jesus. Que quando você dobra o seu joelho para orar, Senhor, me abençoa. Ele já te abençoou. Ele já veio para te abençoar. Quando você ora, Senhor, abre uma porta de emprego. Senhor, me muda de emprego. Me faz passar naquele concurso. Senhor, desbloqueia, destrava. Ele já fez. Mas pastor, mas por que eu não vejo? Simples. Há uma guerra no mundo dos espíritos para que você não veja, não sinta, não perceba e não receba. Lembra de Daniel, que orava 3 vezes ao dia? Gabriel veio para levar a resposta, a bênção para Daniel. E o que aconteceu? O próprio Satanás se opôs para que a bênção não chegasse a Daniel, amado.
Então não é que está demorando, é que há uma guerra lá acontecendo para que aquilo não chegue aqui, não se materialize aqui. Entende? Porque os espíritos malignos, eles sabem que o ser humano é impaciente. Eles sabem que o homem não consegue esperar. Eles sabem que o ser humano não é paciente, amado. Muitos são vencidos por causa da ausência da paciência, sobretudo da perseverança. E aí ele ganha um tempo fazendo guerras, se opondo, lançando dardos inflamados. Entende? Mas Jesus está dizendo, se pedirdes... Opa, caiu aqui, queridos. Espera aí, perdão. Caiu aqui. Tá certo. Mas Jesus está dizendo, se pedirdes, olha só, Jesus está dizendo assim, ó, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Vocês estão vendo alguma condição aqui para ele fazer? Não. Ele só diz que tem que ser em meu nome, no nome dele. Oh, glória. O nome de Jesus está conectado à sua missão. Qual é a missão dele? Salvação, libertação, cura. O seu nome no mundo dos espíritos está conectado a uma missão. A única pessoa que não quer que você entenda e saiba dessa missão, que nós hoje chamamos de ministério, é o diabo. Que não quer que você saiba. Que quer que você fique escravo de um sistema religioso, quer que você fique escravo do homem, quer que você fique escravo a serviço da religiosidade. Correndo no texto. Ele sai do Pai e a origem dele é Deus. Veja o que João diz, Apocalipse 19:13. A sua capa estava encharcada de sangue. Ele se chama a Palavra de Deus. Aqui ele é conhecido como Jesus, o Salvador, o Cristo, o Messias. Lá ele é conhecido como o Verbo vivo, o Filho, a Palavra. Tomara que os meus inscritos estejam entendendo a profundidade disso aqui. Tem coisas na nossa... Veja, verso 1:1, João 1:1. No princípio era o Verbo, ele é conhecido como Verbo no céu. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, Jesus, aqui ele é conhecido. Lá, ele não é conhecido como Jesus. Lá, ele é conhecido como a Palavra de Deus, o Verbo vivo. O Cavaleiro. Tem coisas na nossa vida que nunca vão funcionar até que você seja conhecido no mundo dos espíritos. O nosso nome pode funcionar como chave ou cadeado para a vida de muitas pessoas. Na libertação, precisamos identificar que tipo de espírito está atacando em determinadas áreas instaladas. Isso aqui é muito sério, amado. Tem demônios que vêm para ensinar a você fazer certas coisas e depois saem. Eles não ficam, ou seja, eles vêm, ensinam certos vícios a você e depois vão embora. Sabe por que aquelas pessoas, muitas pessoas, elas chegam nas igrejas e colocam a mão sobre elas e eles não aparecem, eles não se manifestam? Por quê? Porque eles têm aquilo ali apenas como um receptáculo, como uma morada temporária. Eles vêm, se hospedam, ensinam a pessoa a roubar, a fumar, ao vício da droga, a bebida, a mentir, a se prostituir, a se corromper e depois vão embora. O texto diz que são espíritos andarilhos. Eles não habitam, eles vagueiam. Espíritos dominadores. Por isso que tem pessoas que recebem oração e eles não se manifestam. A internet tem um login para você se conectar na rede. Aqui eu dou um exemplo.
A internet tem um login para você se conectar na rede. Você se conecta e quando sai do alcance da rede local, o que acontece? Ela cai. Mas o nome da rede fica registrado, ou seja, pelos sintomas, quem é espiritual consegue saber que aquilo ali é uma marca demoníaca, que é algo deixado por um espírito maligno, entende, amado? O nome Cristo está ligado ao acesso. O nome Jesus está ligado à sua missão. O nome Cristo está ligado a acesso. Jesus pergunta aos discípulos: o que estão dizendo sobre o meu nome? Mateus 16, verso 15. Disse-lhe ele: vós, quem dizeis que eu sou por aí? E Simão Pedro respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei mais as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que ninguém dissesse que ele era Jesus, o Cristo, ou seja, não revele o meu nome ainda. O que ele estava querendo ensinar é que vocês precisam me conhecer. Vocês precisam conhecer o meu nome. Conhecer o poder que há no meu nome, no espírito, no mundo dos espíritos. Quando você recebe um novo nome, você passa a ter acesso ao mundo dos espíritos por causa do novo nome. Outro exemplo, Gênesis 42, verso 2. Alegrai-vos e ouvi, filho de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Vejam, alegrai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Quando você cruzar com alguém que teve seu nome mudado, esta pessoa tem autoridade para te abençoar naquela área. Jesus estava querendo ensinar este discípulo para os discípulos. Deus chama Abraão e diz: sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei, e engrandecerei o teu nome. Todo lugar que há a manifestação de Deus tem um nome. Eu vou repetir. Todo lugar que há a manifestação de Deus tem um nome. Destravei algo na sua mente agora. Jacó foi abençoado no vale de Jaboque. Seu avô Abraão passou pelo mesmo lugar. Jacó deu o nome daquele lugar de Beit, casa de Deus, que antes era cidade da luz. A voz de Deus é idêntica à voz de quem está a te mentorear, ou seja, o seu líder. Destravei outra coisa na sua mente. O menino Samuel ouviu a voz de Deus e foi correndo ao sumo sacerdote Eli. Por quê? Porque a voz de Deus é idêntica a quem ouve a voz de Deus. Quando Eli deixou de ouvir a voz de Deus, o que aconteceu? Somente Samuel ouviu a voz de Deus. E aqui eu destravei outra chave na sua mente. Encerrando, amados, guarde isso. Todo lugar que há a manifestação de Deus tem um nome. Se naquele lugar não há a manifestação de Deus, aquele lugar não é chamado por Deus. Eu vou repetir isso. Se aquele lugar não possui a verdadeira, melhorando aqui a minha fala, manifestação de Deus, quando você abre a palavra de Deus, você vê lá, você consegue identificar
que há, sim, a manifestação verdadeira de Deus. Não uma forçação de barra, não um circo, não uma tietagem, não um show pirotécnico, mas a verdadeira manifestação de Deus. Aquele lugar tem um nome. Aquele lugar tem um nome. E aí eu deixo para a sua reflexão. A voz de Deus é idêntica à voz de quem está te ensinando. A voz de Deus, ela tem que ser igual à voz do seu líder. De modo que quando o pastor chama, as ovelhas conseguem identificar. Mesmo que esteja no meio de uma multidão, a ovelha consegue identificar qual é a voz do seu Senhor. Se você não consegue mais ouvir a voz de Deus, eu convido você nesse momento a dobrar os seus joelhos, levantar as tuas mãos e clamar pelo pastor. Clamar pelo teu Senhor. E aqui eu vou orar por você. Deus dos deuses, Senhor poderoso, Criador dos céus e da terra, eu louvo o teu nome, louvo a tua graça, louvo as obras das suas mãos. Nesse momento eu oro por estas pessoas que estão aqui, Senhor, assistindo esse vídeo, esta matéria nesse canal. Meu desejo é que ela se sinta abençoada. Meu desejo, Senhor, é que aqueles que não conseguem mais ouvir a sua voz, que a partir desse momento, que a partir do som do teu nome, Senhor, Jesus, possa haver um destravamento na mente, nos sentimentos, nas lembranças, para que ela possa saber, Senhor, o caminho de volta, Senhor, para o teu trono. Que o teu Espírito eleve, Senhor, cada um dos seus filhos. Ative, reavive, erga os teus filhos, Pai. Perdoa os pecados, sara as feridas, restitui 7 vezes mais tudo aquilo que foi roubado. E assim como o texto de Jó nos ensina que Jó orava pelos seus amigos e foi abençoado por causa disso. Eu oro agora por esses meus amigos inscritos. Que a bênção, Senhor, recaia sobre eles e sobre mim, de forma 7 vezes mais, Pai. Recíproca. Em nome de Jesus, assim eu peço. Jesus de Nazaré. Amém e amém. Querido, se inscreva, você que não é inscrito no canal. Abençoe esse ministério. Eu vou deixar o meu Pix, caso você tenha desejo de me abençoar esse ministério nesse canal. Tá aí essa oportunidade, tá bom? Paz e prosperidade. Compartilhe, me ajuda a chegar a mim inscrito, para que eu possa fazer vídeos ao vivo aqui no canal, diretamente com você, e a gente vai abrir aqui um debate onde a gente possa conversar sobre todas essas matérias em nome de Jesus de Nazaré. Amém, querido? Paz e prosperidade. Deus te abençoe. Tchau, tchau.